Filipenses 4, versículo 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora vamos ler então o texto da pregação, Salmo de número 131. Salmo 131, cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor Deus, pedimos Tua misericórdia, Tua bênção nesse momento. Nós sabemos que o Evangelho não pode ser anunciado senão pela ação do Teu Espírito Santo. Sabemos também que não podemos receber a Tua palavra se o Espírito Santo também não agir em nosso coração. Então pedimos que o Senhor ajude aquele que há de falar, para que fale com clareza, para que fale com fidelidade, e o faça na ousadia que o Espírito Santo concede. Também pedimos por aqueles que ouvirão, para que ouçam com atenção, para que compreendam aquilo que lhes será dito, para que entendam as aplicações para as suas vidas daquilo que o texto nos ensina. Ajuda-nos para que nisso tudo Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Cristo rogamos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, este Salmo de Davi é um cântico de romagem ou de peregrinação, como se pode observar, um pouco antes do versículo 1, ou como aparece em algumas traduções da Bíblia, um cântico de ascensão. O que vem a ser isso? Entende-se que os Salmos 120 até o Salmo 134, que são esses cânticos de romagem, eram cânticos, então, utilizados pelos peregrinos lá em Israel, quando eles saíam de onde moravam em direção a Jerusalém para aquelas 3 festas que o povo de Deus celebrava: a festa da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculo. Entende-se então que quando essas pessoas estavam indo para Jerusalém, elas estavam durante a sua peregrinação cantando estes salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, que são os cânticos de romagem. Portanto, são cânticos de preparação para o culto ao Senhor, para a celebração ao nosso Deus. Podemos notar que nesse pequeno salmo não se fala muito diretamente sobre Deus. Não diz Deus é isso, Deus é aquilo. Na verdade, encontramos nesse salmo uma confissão, a confissão de um crente, a confissão de Davi, a confissão de Davi diante de Deus. E nessa confissão, então, nós aprendemos algo sobre a maneira como Deus espera que nós nos aproximemos dele. Como os peregrinos deveriam se achegar a Deus em Jerusalém. Podemos pensar como nós, pessoas do século 21, devemos nos apresentar diante de Deus quando vamos cultuá-lo, e mais, como nós devemos viver toda a nossa vida diante de Deus. O Salmo 131 oferece resposta para essas perguntas. Respostas que são uma resposta simples, uma resposta que é clara. E nós podemos aprender sobre essa resposta utilizando os 3 versículos como uma divisão para essas respostas. Versículo 1, aprendemos então como nós devemos viver diante de Deus. O versículo 1 nos responde com um coração humilde.
Se olhamos para o versículo 2 nos responde com um coração contente. E se olhamos para o versículo 3, ele nos responde com um coração confiante. Portanto, eu anuncio o Evangelho de Cristo a vocês nessa noite sobre o seguinte tema: como devemos viver diante de Deus? E a resposta do texto é com um coração humilde, contente e confiante. Então, em primeiro lugar, aprendemos que nós devemos viver diante de Deus com um coração humilde. Versículo 1, podemos ler mais uma vez. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Esta é uma confissão diante de um Deus que não se pode enganar. Um Deus que sonda o coração e as mentes. Então seria uma grande tolice Davi dizer, não é soberbo o meu coração, diante daquele que pode averiguar a realidade desta confissão. Devemos entender que foi uma confissão sincera de Davi. Davi então confessa, ele abre seu coração diante do Senhor, e ele está dizendo, Senhor, eu não sou motivado por soberba, por arrogância, por altivez. O coração na Bíblia se refere ao centro do nosso ser, envolve o nosso intelecto, envolve as nossas emoções, envolve a nossa vontade, é também a sede dos nossos desejos, dos nossos planos, das nossas decisões. Então, o que Davi está dizendo é mais ou menos o seguinte: ó Senhor, eu sei que diante do Senhor não há como manter um coração soberbo, não há como estar com orgulho e arrogância diante do Senhor, porque nenhum coração se esconde diante do Senhor. Eu sei, Senhor, que então eu preciso viver com um coração humilde diante de Ti, e é com esse coração humilde que eu me apresento diante do Senhor. Davi também diz, nem é altivo o meu olhar. Ou seja, eu não olho para as outras pessoas com um olhar de superioridade, como se eu estivesse olhando de cima para baixo. E notem bem, ao que parece, quando Davi escreveu esse salmo, ele já era o rei de Israel. Então aqui está o rei de Israel confessando, apesar de sua posição, que por conta da graça de Deus, seu coração não era um coração soberbo e nem o seu olhar era um olhar altivo. E aqui então precisamos ver que há uma conexão entre coração soberbo e olhar altivo. Há uma conexão entre aquilo que pode ser visto, o olhar altivo, e aquilo que se esconde, o coração soberbo. Um olhar altivo ou qualquer outro tipo de indicação de altivez que nós possamos manifestar nos nossos gestos, nas nossas palavras, tem a sua raiz naquilo que não pode ser visto, no coração soberbo. Agora, depois de confessar, então, que não é soberbo o seu coração e nem tem um altivo olhar, Davi também confessa humildemente diante de Deus o seguinte: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quando ele diz não ando, o sentido é, este não é o meu modo de viver. Eu não vivo assim, procurando essas coisas grandes, nem as coisas maravilhosas demais para mim. Estamos ainda no versículo 1, e ele está dizendo, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O que são essas grandes coisas? Grandes coisas se refere àquilo que o nosso coração deseja, geralmente. A riquezas, a honra, a glória, a reconhecimento, a aceitação, a sucesso. Isso tudo enche os nossos olhos. Os grandes empreendimentos, os grandes projetos, as grandes coisas. Refere-se, nesse caso, especificamente a tudo isso, entendendo que Deus não chamou Davi para essas coisas. As grandes coisas são as coisas que o nosso coração anseia, mas, ao mesmo tempo, as coisas para as quais Deus não chamou, pelo menos por um tempo. Então, são coisas que nosso coração deseja, mas que Deus, na sua providência, não nos deu. Coisas grandes. Davi não
procurou ser o que Deus não queria para ele. Ele não procurou ter o que Deus não queria dar a ele. Ele não tentou controlar a providência de Deus para se beneficiar dessa providência. Também ele menciona as coisas maravilhosas. As coisas maravilhosas são, nesse texto, indicam aquelas coisas que estão além da nossa capacidade, além do nosso poder. Podem ser aquelas coisas que são difíceis de entender, as coisas que nós não entendemos. Isso quer dizer, então, Davi está dizendo, eu não me envolvo em coisas que eu não posso entender. Eu reconheço os limites da minha ignorância. Ele sabia que Deus, em sua providência, muitas vezes age de uma forma que nós não conseguimos compreender. A ideia, então, aqui é que ele não procurava as coisas que estavam além dele. Ele então procurava se colocar no lugar que pertence a Deus. Amados irmãos, prezados visitantes, vamos pensar sobre as implicações do que acabamos de ouvir. A adoração a Deus é, antes de tudo, uma atitude do coração. Em nossos dias, as pessoas estão muito interessadas numa adoração que se revela por meio de posturas físicas. Uma adoração que tem muito a ver com aparência. Elas estão pensando na adoração em termos de levantar as mãos, de bater palmas, de dançar e realizar muitas outras coisas com o seu corpo. Mas o que vemos aqui? O que é realmente importante quando nós nos aproximamos de Deus? A resposta é o nosso coração. E a única forma que nós podemos ser aceitos diante de Deus, a única forma que o nosso culto pode ser agradável a Deus, é se quando nos aproximamos para cultuar a Deus, nos aproximarmos com um coração humilde. Então, não devemos imaginar que basta estar em um culto onde haja fidelidade. Podemos dizer, eu estou num culto onde esse culto não está centrado nas emoções humanas, eu estou no culto onde não está cheio de invenções humanas, um culto cheio da palavra, pronto, então eu cultuei. Não é assim. Adoração é mais do que estar em um culto fiel. A pergunta que precisamos fazer é a seguinte: como está o meu coração diante de Deus? Ao chegar aqui nessa noite, ao reunir-se nesta quadra do colégio para cultuar a Deus, como você chegou? Como está a situação do seu coração agora diante de Deus? Você se apresenta com um coração humilde, reconhecendo os seus limites, reconhecendo que você não pode ser aquilo que talvez você gostaria de ser, que você pode não saber aquilo que você gostaria de saber, que Deus impôs limites à sua vida e você aceita humildemente esses limites? Você tem esse coração humilde? Agora mesmo, enquanto você ouve a pregação, o seu ouvir é um ouvir humilde da palavra de Deus? Agora, essa humildade sobre a qual estamos falando, não é apenas no que diz respeito a apresentar-se diante de Deus no culto. Essa humildade, na verdade, diz respeito à vida toda. Lemos que Davi diz, eu não ando. Isso tem a ver não só com ir ao culto, mas com viver diante de Deus. Ele está se referindo à sua maneira de viver como um todo. Toda a nossa maneira de viver deve ser com humildade. Então, devemos reconhecer, sabemos que existe um grande perigo que o nosso coração se encha de soberba. Como é um coração soberbo? Olhando para o Salmo, temos resposta. Um coração soberbo é um coração inquieto. Um coração soberbo é um coração com grandes pensamentos. Pensamentos exaltados sobre coisas grandes, desejos grandes. Um coração soberbo é o coração em que a pessoa pensa a respeito de si mesmo, de tal forma que ela olha para os outros e acha que os outros são inferiores a ela. É um olhar altivo. Um coração soberbo é um coração que se inquieta com a providência de Deus. Como assim?
Como o coração soberbo se inquieta com a providência de Deus? O coração soberbo não aceita o que Deus determinou soberana e sabiamente em sua providência. O que o coração soberbo costuma cogitar? No coração soberbo surgem os seguintes pensamentos: olha, eu não posso aceitar isso. Eu mereço uma coisa melhor. O coração soberbo também está pronto a dizer: por que Deus abençoa fulano, ciclano, e ele não me abençoa também? Por que ele faz isso? Um coração soberbo também vai dizer: eu não entendo. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que ele não abre logo a porta e me concede o que eu preciso? Ou, por que eu estou sofrendo? Eu não mereço isso? Não mereço esse sofrimento, essa angústia? Ou muitas vezes, como dizemos, eu acho que teria sido melhor se Deus tivesse feito assim, e não desse outro modo que ele fez. Essas cogitações são cogitações de um coração inquieto que não aceita a providência, um coração soberbo. No entanto, o coração humilde é aquele que agradece a Deus por onde ele está, aonde ele está, a posição que ele se encontra. Ele agradece a Deus por aquilo que ele tem, sem reclamar, sem murmurar da providência de Deus. O coração humilde aceita o que Deus determinou para a sua vida. Ele não permite que os aspectos da providência de Deus, que ele não consegue entender, roubem a sua alegria, a sua gratidão e o seu desejo de servir a Deus. O coração humilde não busca entender coisas que Deus, em sua soberania e sabedoria, resolveu ocultar ao nosso entendimento. Devemos lembrar, existe um limite para as nossas indagações. Existe um limite para as nossas perguntas quando o assunto é Deus, sua revelação e sua providência. Quando nós ultrapassamos esse limite, quando queremos obter respostas que Deus diz que não são para nós, nós não estamos querendo fazer outra coisa senão ocupar um lugar que não nos pertence, o lugar de Deus. Podemos pensar sobre dois exemplos a respeito disso que estamos ouvindo. Dois exemplos bíblicos. O primeiro exemplo é o próprio Davi. Quando Davi ainda era jovem, Deus ordenou ao profeta Samuel que fosse até a casa de Jessé, o pai de Davi. E chegando lá, dentre todos os filhos, Deus disse a Samuel: olha, veja, esse aí. Então Samuel pegou o óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. Então estava ungindo Davi, rei de Israel, por ordem de Deus. Então Davi, quando era ainda só um adolescente, recebeu uma promessa de Deus. Mas perceba, leia 1 Samuel. Você não vai encontrar Davi correndo atrás disso. Deus diz: você vai ser rei, mas ele não está correndo atrás para ser rei. Ele não está ambicionando ser rei. Ele não quer isso, a grandeza do reino. Ele não está tentando artifícios políticos, militares para derrubar Saul. Na verdade, ele teve a vida de Saul na ponta de sua espada e voltou e disse: não vou tocar no ungido do Senhor. Davi estava absolutamente tranquilo. Ele não estava correndo desesperado para ver o cumprimento da promessa em sua vida. Não tinha agitação. Ele mostrou-se bem tranquilo. Ele não ultrapassou os limites da sua vocação. A sua vocação final é a vocação para ser o rei de Israel. Mas durante muitos anos, mesmo tendo a unção sobre a sua cabeça, mesmo tendo o Espírito Santo para cumprir a missão, Deus ainda estava com Saul no trono, e Deus colocou Saul, e Davi entendeu que só Deus poderia tirar Saul do trono. Ele ficou tranquilo. Que Deus faça a sua vontade. É como se Davi dissesse: se Deus quer que eu seja rei, eu vou ser rei. Simples assim. Vou esperar o tempo de Deus, não o meu agir, não o meu afobamento e o meu desejo e o meu impulso.
Ele simplesmente aceitou a vocação para aquele momento. Houve um tempo que a sua vocação era justamente servir Saul como um dos generais do seu exército. Houve um tempo que a sua vocação era fugir de Saul. E tudo isso Davi aceitou a vontade de Deus para a sua vida. Ele sabia que tentar alcançar mesmo aquilo que a pessoa julga ser a vocação de Deus para a sua própria vida, tentar alcançar isso sem que o próprio Deus esteja conduzindo as coisas para essa posição, no final das contas, essa tentativa é uma tentativa de querer controlar a vontade de Deus, é querer, então, no final das contas, ser o próprio Deus. Outro exemplo bíblico. Agora, não sobre a nossa posição, mas sobre as coisas que nós queremos entender sobre a providência de Deus. Esse outro exemplo bíblico é bem conhecido, o exemplo de Jó. Jó, vocês sabem, ele sofreu. Por quê? A resposta bíblica é, ele sofreu por causa da providência de Deus. A providência de Deus na vida de Jó foi extremamente difícil. Vocês sabem, ele perdeu tudo. Ficou cheio de feridas, sem nenhuma riqueza mais, perdeu todos os seus filhos, completamente desamparado. E então você lê o que aconteceu com Jó, e então você percebe que uma boa parte do livro de Jó são as palavras de Jó e as palavras dos amigos de Jó, tentando compreender a providência de Deus. Por que isso aconteceu com Jó? Se Jó era um homem justo, por que ele estava sofrendo? Jó queria respostas. Os amigos de Jó também queriam respostas, e eles estavam discutindo, cada qual em sua vez, durante muitos dias, discutindo sobre por que isso estava acontecendo com Jó. Então o livro é, no final das contas, uma grande discussão entre Jó e seus amigos a respeito da providência de Deus. Mas quando chega no final, os homens devem se calar e o próprio Deus fala. E depois que Deus falou, Jó começa a falar um pouco diferente. Vejam o que Jó diz em Jó 42, versículos de 1 a 3. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Agora veja, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. A mesma coisa que Davi disse. Na verdade, falei do que não entendia. Ou seja, falei de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, Jó está dizendo, quando eu estava falando sobre a providência, tentando entender, eu comecei a entrar em assuntos que eram maravilhosos demais para mim. Assuntos que eu não era para ter entrado nesses assuntos. Jó, então, no final está entendendo o limite daquilo que ele podia perguntar, daquilo que ele podia se intrometer no que diz respeito à providência de Deus. Agora, o que nos move a querer estar numa posição que Deus não nos colocou ainda, com afobamento sobre isso, e o que nos move a querer descobrir por que Deus está agindo dessa forma e não da outra forma? É o orgulho. O orgulho nos faz insistir. O orgulho faz com que nós, muitas vezes, queremos insistir naquilo que Deus não quer nos dar. É orgulho que muitas vezes nos faz ultrapassar os limites da vocação e do tempo de Deus. É orgulho que faz com que nós queiramos saber o que Deus diz, você não vai saber. É o coração orgulhoso que quer respostas, é o coração orgulhoso que quer ver as coisas serem resolvidas, sem que a providência de Deus esteja agindo nessa direção. E aí então surge um problema, porque um coração orgulhoso não é um coração aceitável diante de Deus. Acabamos de cantar isso no Salmo 5. Deus não quer pessoas orgulhosas perto dele. O único coração aceitável diante de Deus é o coração humilde. E então imediatamente compreendemos a natureza do nosso problema, porque todos nós nascemos com um coração soberbo. Nós somos naturalmente orgulhosos, naturalmente não queremos a vontade de Deus e naturalmente queremos ter domínio sobre a nossa vida e sobre tudo. Então, como podemos ter um coração humilde?
E a resposta vem do Evangelho. Somente em Jesus Cristo. Somente porque Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação, é que podemos receber um novo coração. Um novo coração que não é um coração cheio de orgulho, mas um coração humilde. Então, note bem, se existe humildade real diante de Deus em nossa vida, isso não é fruto da nossa determinação, é fruto da graça de Deus. Se temos um coração humilde, foi Deus que nos deu esse coração humilde. É a graça de Cristo operando em nós. E se por meio então, só por meio da graça de Cristo, que nós podemos ter a ousadia de dizer, como Davi, não é soberbo meu coração. Quando a graça de Deus nos ensina a glória de Deus e nos ensina sobre a nossa própria miséria, esta mesma graça nos torna humildes. Humildes para não buscar aquilo que Deus não nos deseja dar. Humildes para não querer saber aquilo que Deus não quer que nós saibamos. Então a pergunta que vem é a seguinte: é assim seu coração diante de Deus? Você está ciente de suas fraquezas, de sua insuficiência? Você pode com sinceridade, diante daquele que pesa corações e as mentes, dizer diante do Senhor: Senhor, o meu coração não é soberbo diante de ti. Eu não tenho um altivo olhar. Eu não estou procurando grandes coisas, nem estou tentando saber coisas maravilhosas demais para mim. Você pode dizer diante de Deus: olha, Senhor, eu não quero assumir o lugar de Deus na minha própria vida. Eu não quero controlar a minha vida. Eu não quero saber tudo e ter todas as respostas. Eu não quero isso porque eu estou certo de que aquilo que eu preciso eu tenho em teu Filho Jesus Cristo. Eu estou certo que Deus está cuidando de mim, como ouvimos na pregação do último domingo, no Salmo 3. Se você pode, com toda tranquilidade, dizer isso, eu estou com um coração simples e humilde diante do Senhor, sem tentar querer ser o que Ele não quer para a minha vida e sem tentar saber o que Ele não deseja que eu saiba, então você pode glorificar a Deus, porque a graça de Deus está operando na sua vida. Agora, em segundo lugar, versículo 2. Aprendemos que devemos estar diante de Deus com um coração contente. Veja o que Davi diz no versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Essa expressão, pelo contrário, utilizada em nosso texto, no texto hebraico, ela está em uma forma de juramento, que poderia ser traduzida como seguramente ou deveras. É como se fosse um juramento mais ou menos assim. Davi estivesse dizendo em juramento: eu tenho absoluta certeza de que o meu coração não está cheio de soberba, mas de contentamento diante de Deus. Davi utiliza uma metáfora para falar desse contentamento. Ele diz que sua alma era como uma criança que já foi desmamada. Isto é, a sua alma, podemos dizer aqui os seus desejos, não era como uma criança recém-nascida, gritando e chorando no colo de sua mãe, pedindo por leite, mas como uma criança que já passou dessa fase. Uma criança que agora está no colo de sua mãe. Uma criança que não está ali gritando, esperneando para obter o que deseja, mas uma criança que encontra satisfação simplesmente em estar no colo de sua mãe. Davi está dizendo então: eu estou contente, eu estou calado e silencioso, eu estou completamente sossegado diante de Deus. Vocês sabem o que é uma criança que ainda não foi desmamada? Um pequeno bebê. A criança fica inquieta. A criança fica agitada. Ela chora, pois ela deseja algo e ela não para enquanto aquilo não lhe é dado. Você tem uma pequena criança, nos primeiros dias você não consegue dormir. Ela vai chorar várias vezes durante a madrugada, porque ela quer o alimento de sua mãe, e a única coisa que pode saciar essa criança é o leite de sua mãe. Ela fica agitada. Assim também,
Nossa alma fica agitada, às vezes, por causa dos nossos desejos, por causa das nossas ambições, por causa dos nossos planos. Você sabe o que é isso, esse tipo de agitação? Por exemplo, as coisas não saem como você queria. Você fica então agitado. Você teme quanto ao futuro. Há problemas que pegam você de surpresa. Há coisas que você deseja, mas não pode ter. Há pessoas que falam mal de você. Há problemas financeiros. Há falta de emprego. Há dificuldades com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. Há frustrações. Há enfermidades. E tantas outras coisas tendem a nos deixar inquietos, desassossegados. Tem hora que a agitação dentro de nós é tão grande que poderíamos dizer que é como se a nossa alma estivesse dançando frevo dentro de nós. Há uma agitação, nos sentimos inquietos. Nós queremos levantar e resolver logo aquela situação pela nossa própria força, mas sabemos, não podemos. Nossa alma treme, nosso coração se perturba dentro de nós. Vocês lembram dessas palavras ditas pelo salmista muitas vezes? Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Alma agitada. Agora, o que uma alma agitada está indicando? É aqui que está o perigo. Uma alma agitada está indicando, geralmente, a nossa falta de contentamento diante de Deus. A nossa insatisfação com a providência de Deus. E nós já sabemos que por trás dessa falta de contentamento com a providência de Deus, existe um coração soberbo. A alma se agita, se desassossega, porque em nossa soberba nós queremos que as coisas sejam do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Então, seu coração anda agitado, há preocupações que afligem você, você está descontente com a situação da sua vida nesse momento, você anda muito preocupado. Cuidado, estes são sinais da soberba que se esconde no nosso coração. O coração de Davi não estava assim. Ele diz, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como é que alguém faz calar e sossegar a sua alma? O Salmo não nos dá uma resposta direta sobre como Davi fez isso. Mas, olhando o Salmo como um todo, podemos aprender de que forma isso acontece. Para fazer calar e sossegar a nossa alma, nós precisamos nos apresentar diante de Deus com um coração humilde. Não tentando julgar as ações de Deus, mas simplesmente, mesmo sem entendê-las, submetendo-nos a Ele. Agora, fazer sossegar a alma, fazer com que a alma se cale e fique quieta, como uma criança desmamada, não é algo fácil. Certamente isso envolve conflitos internos. Se a sua alma está agitada e você quer acalmá-la, vai haver nessa luta para acalmar a alma uma luta interna no âmbito do coração. O que você vai ter que lutar para acalmar a sua alma? Você vai ter que lutar contra a sua própria soberba. Você vai ter que lutar contra coisas como o desejo pela riqueza, o desejo por glória, o desejo por honra, o desejo por aceitação, o desejo por reconhecimento, o desejo de ver sua vontade satisfeita, o desejo de possuir aquilo outro, o desejo de ser aquilo outro. Então, para acalmar a alma, é preciso haver uma renúncia. É preciso renunciar aos nossos sonhos de criança e pegar a sua vida e seus sonhos, seus desejos, seus planos, tudo, e colocar no altar de sacrifício a Deus, um sacrifício de gratidão. Dizer, estou pronto a renunciar tudo que eu penso que eu devo ser, tudo que eu penso que devo ter, para cumprir a tua vontade.
Davi aprendeu a renunciar os seus altos planos e os pensamentos soberbos. E à luz disso, podemos nos perguntar, você está disposto a abrir mão dos seus planos? Você está disposto a abrir mão dos seus desejos? Mesmo que você julgue que são bons desejos, que são desejos bons para você, para a sua família, para os seus amigos, para a igreja? Você está pronto para ser menos do que você pensou? Você está pronto para ter menos do que você planejou? Você está pronto a contentar-se com o que Deus lhe dá, em vez de agarrar-se a expectativas que você mesmo criou? O Senhor, no Salmo 131, nos ensina a estar contentes com o que Deus concede, não só em termos de bens materiais, mas também em termos de posição que nos foi dada neste mundo, a vocação que Ele estabeleceu para nós. O Salmo 131 ensina que quando nós nos submetemos a Deus e fazemos sossegar a nossa alma, há uma mudança gravitacional. Deixamos de ser o centro das coisas para que Deus seja o centro de nossas vidas. Amados irmãos, se Cristo nos deu um coração humilde, então sabemos que não há motivos para descontentamento. Nós merecíamos a morte, mas Cristo morreu em nosso lugar. Nós não merecíamos nada, mas temos visto a glória do Filho de Deus, cheio de graça e verdade. Em Cristo nós podemos ter certeza que Deus cuida de nós, que Ele fará com que todas as coisas, no final, contribuam para o nosso bem. Em Cristo nós podemos estar contente. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Nele, a nossa alma é como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Em Cristo, a nossa alma encontra contentamento na comunhão com Deus. Deseja a Deus não pelo que Ele pode dar, mas porque amamos o próprio Deus. Em Cristo, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Em Cristo podemos dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em Cristo podemos dizer, tanto sei estar humilhado, como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Em Cristo podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece é a frase-chave para o contentamento. É estar contente com o que Cristo nos concede. Terceiro ponto e último. Aprendemos não só que precisamos ter um coração humilde e contente diante de Deus, mas em terceiro lugar, versículo 3, devemos ter um coração confiante diante de Deus. Versículo 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Agora Davi convoca o povo de Deus a seguir pelo mesmo caminho que ele já estava seguindo. Ele diz, Israel, povo de Deus, espera no Senhor. É como se Davi estivesse dizendo, igreja, povo do Senhor, não há outra fonte de bênçãos, não há outro Salvador, não há um pastor como ele, portanto, esperemos somente nele. Espera no Senhor quer dizer, entregue-se ao cuidado do Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor. Não seja soberbo e agitado, mas humilde, contente, confiante. Você não está entendendo o agir de Deus em sua vida? A providência dele? Você não está entendendo porque as coisas estão acontecendo desse modo e não daquele outro modo? Espera no Senhor. Você se sente incapaz de resolver as coisas? Não se inquiete, espere no Senhor. Entregue a Ele toda a sua ansiedade, seus temores, suas dúvidas, as pessoas que você ama, seus problemas, suas lágrimas. Deus é completamente confiável. Ele é perfeitamente sábio.
Ele é inteiramente poderoso. E Ele te ama com um amor profundo e inigualável. É isso que Ele nos diz nessa noite por meio de Sua palavra. O Evangelho é um anúncio do amor e da graça de Deus a nosso favor. O Evangelho é uma garantia de que nós podemos esperar em Deus e Ele não nos deixará confundidos. Podemos esperar nele agora e para sempre. O amor de Deus não falha. A graça dele não se retrai. As promessas dele são infalíveis. Podemos esperar agora. Podemos esperar amanhã. Podemos esperar todos os dias de nossa vida. E mesmo na eternidade, ainda será dele que nós vamos obter todas as bênçãos. Ainda esperaremos tudo dele. Portanto, Israel, povo de Deus, Igreja de Cristo, espera no Senhor. Amados, vocês percebem? O Salmo 131 é tão pequeno. Você pode ler o Salmo 131 em alguns segundos. Mas, amados, levaremos a vida inteira para aprender as lições do Salmo 131. Somente pela graça de Deus nós podemos ter aquilo que o Salmo 131 diz que deve ser o nosso coração. Somente pela graça de Deus podemos ter um coração humilde, contente e confiante. Que o Senhor, então, em sua misericórdia, nos dê essa humildade, nos dê este contentamento e nos conceda esta esperança, desde agora e para sempre. Amém.